Os podcasts mais fodas, eu tenho, vamos lá, top 1, aí é o significado pro canal e pra minha vida. É o Danilo Gentili. Aí eu vou explicar por quê. Eu tava muito doente no dia, tava com febre, é uma noite. Ele já tinha desmarcado uma vez porque ele falou assim: Vilela, eu tô saindo de noite, tá marcado hoje, tipo, meia-noite. Eu tô muito cansado e eu quero que renda muito pra você essa entrevista. Posso ir aí e a gente fazer. Eu preferi outro dia pra eu estar legal e render pra caramba. Eu falei, cara, tranquilo. Eu achei do caralho ele falar isso. A gente marcou, tipo, na mesma semana ou na outra semana, uma sexta-feira. E ele ia no sábado, uma live no Flow. Aí eu falei, fudeu, né, cara? O Flow vai lançar no sábado, eu gravo na sexta. Se eu lançar logo em seguida, eu vou ser comido pelo Flow, entendeu? Então a gente segurou esse material e soltou tipo 1 mês e meio, 2 meses depois. Você não acha que foi bom pra você? Claro que foi. Porque eu acho que foi tão interessante no Flow que as pessoas falaram, mano, eu preciso ver mais. Então, mas eu não sabia disso. Quando eu gravei com ele, eu não sabia como ia ser no Flow. Eu não sabia. E foi um estouro. Acho não, é o maior número de views que tem sim, do Flow. Do seu canal. E eu sabia que lá ia ser mais zoeira. Ele me falou que ele tá pensando e tal. E o nosso foi um papo extremamente profundo, né? Profundo, intenso, e a gente mergulhou e tal. Tenso em alguns momentos e tal. Então, assim, esse foi importante porque o Danilo mudou a minha vida, assim. Tipo, eu tava muito mal. Eu não falei nada disso pra ele, para não colocar... Senão a gente coloca uma pressão no cara. Sim. Entendeu? Eu simplesmente era um canal de 10 mil inscritos, talvez. 12 mil. No máximo 15 mil eu tinha quando ele foi lá. Cara, ele não precisava ir. Se fosse outros caras aí, ele fala, não, na cabeça dele, vou esperar o canal crescer. Quando ele crescer, eu vou. Não vou agora no começo. Tem muitos assim, ele foi lá, eu sei, eu tô falando isso tá porque ligado. acontece comigo. Que não quiseram ir no começo e agora querem. Pois é. Sim. Isso é. E aí eu falei, Danilo, tá começando o canal. Ele falou, não, relaxa. Tem que funcionar pra você. Então, cara, eu devo muito a ele porque assim, eu tava ano passado sem conseguir pagar minhas contas. Não conseguia pagar minhas contas. Já vinha antes da pandemia. Não posso jogar só na culpa na pandemia. Os meus shows já não estavam conseguindo bater com as contas que eu tinha. Entendeu? E minhas contas não são muito caras, não. Não tenho... Grandes luxos. Grandes luxos. Sim, eu tenho uma... como eu tenho filho, você sabe, é o plano de saúde, é a escolinha, não sei o quê. Tava assim, sempre no limite. Faltava aquele cartão que você vai pagando, não sei o quê. Eu já tava preocupado. Ia dar aula, voltar a dar aula de roteiro. Até para cobrir isso daí. Porque eu falei, só de stand-up não vai dar para fazer. Não tô fazendo tanto solo quanto fazia antes. E aí veio a pandemia, aí entrei em desespero. Não sei como vocês foram, mas eu entrei em desespero mesmo. Isso aqui também é fruto do desespero. Exato. Então, aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Caíram, sei lá, eu tinha 20, 30, 50 shows, não sei. Caíram todos, tinha evento, caiu. E aí passou 2, 3 meses, eu não sabia o que fazer. Então, quando eu decidi fazer podcast, mais lá pra frente e tal, e ele foi lá, ele me deu a chance de eu poder viver de outra coisa. Hoje em dia o podcast paga minhas contas, entendeu? Então, por isso que virou minha prioridade. Não é que eu vou parar de fazer show, eu só faço show sábado e domingo. Porque eu crio também um pouco mais de... Como chama isso? De você não estar... tão fácil, né? Uma escassez. Ou seja, quem quiser me ver agora é só sábado e domingo, em show solo, uma participação, porque antes eu fazia show quase todo dia. E eu tenho de segunda a sexta para fazer o meu programa, que é o meu barato, entendeu? Então eu agradeço imensamente ao Danilo, já falei isso para ele. E eu agradeço que ele me deu uma chance de ter uma nova carreira, entendeu? Coisa que eu já estava meio encanado. Eu falei, cara, não vou conseguir viver de comédia, viver até hoje tão bem com isso. Sempre foi tão bem, mas por que tá ruim agora? Porque né? A gente deu uma mudada no cenário. Uma crise, né? Uma crise, né? Tem menos lugares, tem mais gente fazendo. Poucas pessoas conseguem fazer solos de fazer 2, 3 sessões. E eu fazia bastante, agora tô fazendo menos. Então, foi um monte de coisas que estavam me levando meio pro desânimo. Desânimo não é assim, tipo, vou parar de fazer stand-up. Mas o que eu vou fazer além do stand-up? É dar aula. Aí eu escrevi meu livro. Eu já estava escrevendo antes da pandemia. Terminei meu livro, terminei quadrinho. Falei, cara, eu vou me mexer. Então, eu acordei pra vida e o podcast foi isso. Só que antes do Danilo, eu não tinha um canal. Eu tinha um negócio lá que tava... Promissor, mas ainda... Eu gostava, todo mundo que entrava gostava, mas eu não tinha chamado a atenção. Quando o Danilo foi, isso que você falou tem a ver, ele foi um arregaço tão grande no Flow
que a galera falou, caralho, cara, o que ele vai fazer agora? A galera não sabia que tinha sido gravado antes do Flow. Tanto que eu tive que colocar um recado antes, falar assim, ó, porque todo mundo, e as advogadas, vão? Pra quem não sabe, ele levou umas gostosas pra lá, como se fosse advogada, e ficaram zoando o moleque totalmente intimidado. E todo mundo achando que as advogadas. Eu tive que colocar um recado no começo assim, as advogadas não vieram porque minha mulher proibiu, papapá. E aí foi legal. E aí a galera viu um outro Danilo, cara. Lá eles viram o Danilo zoeiro e vamos lá e fumando charuto. E aberto. Aqui, lá no meu não, cara. A galera falou, caralho, eu não esperava. Foi uma porrada. Cara. Porque ele entrou num mergulho, teve uma hora que ele falou do pai, da irmã, uma história super pesada, assim, que a gente se emocionou. Então, assim, nesse ponto, o canal deu uma guinada. Eu entendi o que era o canal. Até então, os bate-papos que eu tava fazendo, eles ainda não eram o que eu achava que ele devia ser. Eu não tava achando o mecanismo. O Monark foi o primeiro que foi lá nesse novo cenário. Cara, deu problema na câmera. Imagina, eu tô conversando com vocês e eu tô vendo que tá dando problema na câmera e o cara vai toda hora lá e dá não sinal se imagina de que... muito também. Né? A gente já viu isso acontecer aqui algumas vezes. Sabe? Então, pô, eu ficava nervoso, porque o cara tá aqui, tem horário, e eu sei que aquela câmera não tá filmando, só tá aquela, e o cara tá tentando resolver. Aí depois eu descubro que tem problema de áudio, ele vai ter que passar um filtro. Então, assim... Com o Monark, eu até quero levar ele de novo, porque, cara, eu não rendi porque eu tava com a minha cabeça tava nele e tava em outras coisas, entendeu? Aí, depois dele, eu não lembro a ordem, mas com o Igor, que foi sócio dele, já foi bem melhor. Mas mesmo assim ainda deu problema técnico. Cara, quando a gente resolveu todos os problemas técnicos, cara, foi a melhor coisa do mundo. Tipo, eu só pensar na conversa. Ficou à vontade. Aí foi do caralho. Então, Danilo. Primeiro lugar. Segundo lugar, cara, eu mudei. Foi o Eros, tava o Lucas Sério? Salles. Eros Prado eu não esperava. O que eu esperava? Vai ser só zoeira, a gente vai rir pra caralho. E tem isso. Agora o final também, velho. O final é absurdo. Ele contando a coisa do filho dele, que eu não sabia que foi entubado quando nasceu, e o pai dele que escreveu uma carta pro futuro. Antes dele morrer, ele escreveu uma carta que ele descobriu só depois que o pai dele morreu, cara. Puta, é fantástico. O terceiro, o Lucas Salles, que foi foda, foi cara. intenso, chorou lá, né? Chorou. O Ale só de lembrar, contou, já fico emocionado, cara. Assim, é muito foda. Como foi? Porque, tipo, você também, que nem você foi esperando esse papo com o Eros, eu imagino que com o Lucas você esperava algo mais descontraído também. Total, é só, os programas dele que ele fez, eu não sabia desse lance. Explica exatamente o que ele falou. Ele falou sobre assédio que ele nunca tinha falado na escola, que o carinha lá, como chama o cara que fica na portaria, né? O Bedel. Colocava ele no colo e ficava roçando nele, dando aquela... Sabe aquela brincadeira que a gente faz com o amigo de bater no saco? E aí, como é que vai? Ele fazia isso e ele achava, mas não é brincadeira, porque... Sei lá, então ele achava um pouco mais diferente. Anos, e ele se sentiu culpado muitas vezes por não ter falado nada pra ninguém e pensando que esse cara pode e deve ter feito isso com outras crianças. Quantas crianças ele podia acessar. Eu falei, cara, você era uma criança, velho. Como você pode se culpar se você não tinha esse discernimento que você tem hoje? Então assim, tem coisas absurdas assim que acontecem. Então ele é o terceiro. O quarto aconteceu ontem, cara. Ontem foi com a Nani People. Ela terminou e falou, Vilela, o que aconteceu aqui? Não sei o quê. Ela chorou pra caralho, cara. Pra caralho, falando da morte da mãe dela, cara, que morreu nos braços dela. E o cara, eu não sabia dessa história. Eu falei, caralho, velho. Então é muito foda porque a gente não sabe a luta das pessoas, cara. A gente eu conheço você, e de repente a gente não sabe o que as pessoas vão falar na hora, cara. Você não tá preparado, entendeu? Por mais que você fala, não, a Nani deve ter uma história difícil de vida e tal. Mas você não sabe, cara, não sabe. E quando você tá aqui com o microfone, tá aqui com ela, o mundo inteiro... Ela falou, eu esqueci que eu tava sendo gravado, cara. Eu esqueci que a gente tava com 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, sei lá quanto tava aqui assistindo a gente. Ela falou, eu esqueci. Durante, sei lá, pelo menos 2 horas aqui eu esqueci, cara. E eu tava com ela, cara, sabe, assim. Então foi muito foda ontem, cara. Você se conecta, né? O negócio é isso. A gente se cruza em camarim pra caralho. Não é a mesma coisa, cara. Mas quando você tá aqui, vira um negócio tão íntimo e pessoal, que você tá olho no olho, 1h30, sem nenhuma distração, sem celular, sem porra nenhuma. Exatamente. E você se é um tempo que eu tiro muito, da minha vida pra escutar as pessoas. Eu já fazia isso quando, não sei se a gente saiu junto pra ir pra padaria. Depois de show, ficar em padaria até 4, 5 horas da manhã. Eu sempre fiz isso, né? Teve uma época que a gente fazia direto. Eu, Banguela, o Oscar ia de vez em quando, e era isso. Ficava conversando e tal. Então... Eu tô fazendo isso gravando. E é mais intenso, porque agora é extremamente pessoal, né? Não tem um monte de gente em volta e tal. Não é a padaria que você tá comendo e tem mais gente.
É eu e você, e a gente tá numa conexão de... Cara, eu tô abrindo espaço pra gente... Eu quero entender o que é sua vida, entendeu? E o Eros falou isso, o Ricardo de Barros, que foi um diretor do Pânico, também falou, cara, eu posso pegar esse vídeo e guardar pra sempre, pra quem quiser me conhecer, tá lá. Tem toda a minha vida, toda a minha parte emocional, toda a minha parte profissional, e essa é a minha ideia. É uma pílula da sua personalidade sintetizada em uma hora, como em se fosse horas ali. É um mini documentário da pessoa. Da sua vida, né? Olá, terráqueos, eu sou o Rogério Vilela e se você curtiu esse trecho, já se inscreve no canal e não esqueça de dar like. E se você curtiu mesmo, vai lá e, vai lá no sininho lá, continua vendo os outros vídeos, vai ver esse episódio inteiro também. Nunca te pedi nada. Beijo no cotovelo e tchau.